Bom, pessoal, então voltando aqui naquela parte conceitual, vamos mostrar uma coisa mais ilustrativa agora dessa parte de conceito de potência. Ninguém precisa se preocupar, nós vamos falar um pouquinho aqui engenheiristicamente, mas não se preocupe que vai ser uma coisa extremamente simples de nós entendermos esse gráfico. Primeiramente, é o gráfico, esse linha cheia é o gráfico de potência e o gráfico pontilhado é o de torque. Esqueçam o torque por enquanto, pensem somente na faixa econômica e na potência desse veículo. Pegamos um veículo aleatório aí no mercado, aqui nós temos a potência dele, aqui o RPM dele e aqui o torque. Então o torque esquece, né, para a gente trabalhar só com a potência. Então, nessa questão de potência, nós temos vários tipos de curvas. Isso ele depende muito da estratégia de cada montadora, também de fazer um caminhão com um conceito ou com outro conceito, maior assim, menor assado, né? O importante é assim, é nós analisarmos o quão rápido a curva de potência ela sobe e quanto tempo ela se mantém também alimentando e proporcionando esse trabalho extra para o veículo. Então aqui nós percebemos que essa curva ela sobe rapidamente e ela continua entregando trabalho constante até uma rotação bastante alta. Normalmente a gente fala assim que a potência ela é aqui nesse caso, por exemplo, 450 cavalos aproximadamente, numa rotação entre 1.300 até 1.800. Isso é um motor bastante bom, né? Às vezes nós encontramos aí curvas, por exemplo, que ele sobe rapidamente, mas ele não mantém essa faixa toda aqui plana. Ele já começa a cair. Então, para você manter a velocidade ao longo desse tempo, você tem que gastar mais combustível, então você vai ter um desperdício de energia. Então essas curvas elas são importantes nós analisarmos, por isso que é importante pedir para o seu consultor de vendas explicar isso para vocês, para que vocês tenham isso de forma bastante clara, né? Para a gente fazer um exercício para que a gente consiga entender bem, né? Aqui é um cálculo que nós rodamos, é um simulador que nós possuímos lá na Volvo, né? Em que a gente consegue simular. Aqui nós temos um gráfico de distância percorrida pelo tempo que você vai percorrer, né? E aqui nós temos uma tabelinha que ele diz qual que é a especificação desse modelo especificamente. Essa curva aqui, ela vale para esse exercício aqui. Se você mudar o motor, não serve mais. Se você mudar a caixa com outras relações, não serve mais. Trocou o eixo, a relação, ou seja, é para essa configuração somente, tá? Então nós estamos falando aqui de um motor de 370 cavalos, motor de uma potência boa, né? Uma caixa de 12 velocidades, um eixo sem redução, uma relação 308, pneu 295 normal, 26 pneus, uma carga aqui de 57 toneladas, 17 na tração e assim por diante, e velocidade de 90 km por hora. Aqui, pessoal, a gente simulou aqui, mas tem um erro, né? Se vocês olharem bem, aqui nós estamos falando de um veículo sem redução com uma carga de 57 toneladas. Pela legislação nova, esse veículo deveria ser um veículo 6x4. Mas como exercício aqui, só para a gente ilustrar, ele serve, tá? Então vamos ver qual que vai ser o rendimento desse veículo, dele saindo do ponto zero, né, totalmente parado, até ele atingir algo em torno de 60 segundos, ou seja, 1 minuto. O caminhão saiu, depois de 1 minuto, ele está exatamente aonde? Ele está na interseção dessa reta aqui com essa curva aqui de rendimento do veículo. Isso representa o que a nível de metragem quadrada? Ele vai representar, ou seja, ele rodou esse veículo 650 metros. Isso é bom ou é ruim? Depende, né?
Tem muitas coisas que aqui a resposta vai ser depende. E esse depende, ele vai se referir a uma série de questões que nós vamos ter que levantar. Ok, isso está claro. Vamos fazer agora uma outra simulação. Um gráfico bem parecido, o mesmo gráfico ali de distância pelo tempo, os 60 segundos aqui. Só que aqui nós fizemos pequeno ajuste, né? Uma pequena mudança nesse caminhão. Ele é exatamente igual ao anterior, porém nós alteramos, né? Vocês lembram que a potência do veículo anterior era de 370 cavalos. Esse caminhão aqui ele tem uma potência de 540 cavalos. Caixa de 12 marchas, eixo sem redução, a mesma relação, pneu, a mesma carga, mesmo tudo. E nós vamos fazer uma simulação agora, nesse tempo aqui de 1 minuto, 60 segundos, aonde esse veículo estará. Ou seja, ele vai subir nessa linha aqui até encontrar a curva de deslocamento. Ele encontrando essa curva, ele vai agora achar em que distância esse caminhão rodou, usando as várias marchas. Ele chegou na faixa de 850 metros. Né? Ou seja, vocês lembram o motor 370, quanto que ele tinha rodado? 650. O de boné azul agora está esperto aí, que ele lembrou. Né? Aqui ele está rodando 850 metros. Pessoal, nós estamos falando aqui de um ganho bastante representativo. Claro que é quando o veículo sai, mas ele vai encontrar trechos que ele vai ter que voltar a sair, retomar a velocidade e assim por diante, em que a potência é muito importante. Então a produtividade que ele vai ter, ela é muito significativa e é nada mais, nada menos do que 31% de produtividade em considerando essa situação aqui. Claro que depois você vai para a estrada, você vai encontrar movimento e assim por diante. Mas numa aplicação como um exemplo didático aqui, esse caminhão ele vai dar um resultado operacional muito melhor do que o 370. Aí o de boné azul vai me perguntar assim, que você está com cara de que quer me perguntar uma coisa. Então eu vou comprar somente caminhões 540? Eu vou te responder assim, depende. Se a tua empresa transporta veículos de alta demanda de carga, eu diria sim, você tem que comprar um veículo com maior capacidade, né, 500, 540 cavalos aproximadamente, quanto maior melhor, do que um 370. Se você tem uma logística embarcada na tua operação, você pode ter vários caminhões, né? O que transporta mais volume, o que transporta mais peso. Aí volta aquela questão que a gente comentou há 4 slides atrás, né? Se você tiver um gerenciamento perfeito disso, uma gestão de frota perfeita, você vai colocar um caminhão 370 na operação correta e você vai colocar um caminhão 540 na operação também correta. Então, você como frotista, né, como gestor de frota, etc., você vai ganhar, você vai ter uma rentabilidade muito melhor tendo a sua frota segmentada. Eu não preciso ter um único caminhão com uma única potência, a não ser que você transporte um produto único. Ou, por exemplo, né, se você tiver sempre composições de 9 eixos, com carretas tanque, por exemplo, você transporta ácido, transporta leite, transporta gasolina, você tem vários tipos de transporte, mas com o mesmo tipo de veículo e o mesmo tipo de carreta ou seja, de composição de 9 eixos. Aí sim você tem que adquirir veículos de maior capacidade possível, né? Por outro lado, se você tiver outras aplicações mais de volume, você não vai precisar ter um veículo de alta capacidade, né? Você pode ter um veículo de uma capacidade menor que vai te entregar o mesmo resultado.